Olá, esperamos que todos e todos estejam muito bem. Estamos nesse ambiente para permanecermos em contato e darmos continuidade às reflexões propostas pelo CISECO em torno das questões no âmbito da mediatização, da circulação discursiva e, neste ano específico, a circulação da Covid, dessa pandemia que nos atinge de todas as formas. A partir desse viés, então, comunicacional, o CISECO tem feito uma série de entrevistas para dar conta da impossibilidade de acontecer esse ano o Pentálogo em Japaratinga. Eu sou Viviane Borelli, doutora em Ciências da Comunicação pela Unicinos e professora associada do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM. Hoje nós vamos conversar sobre o contexto da circulação de sentidos sobre o vírus e os múltiplos efeitos de sentidos na ambiência religiosa. Para isso, o nosso convidado de hoje é Moisés Sbardelotto. Antes de iniciarmos a nossa conversa, Moisés, eu gostaria de agradecer o convite do professor Antônio Fausto Neto, que nos deu esse desafio de conversarmos sobre um tema tão complexo, tão emergente, tão necessário neste momento. E também eu agradeço ao professor Fausto pela oportunidade de integrar esse debate nesse momento. Também gostaria de fazer um agradecimento ao suporte técnico que a gente está tendo hoje, do nosso aluno de mestrado do programa de pós-graduação da UFSM, o Luan Romero Moraes. Obrigada, Luan, obrigada, Fausto, e obrigada, Moisés. Então, vou te apresentar antes da gente começar o bate-papo. Moisés dispensa apresentações, né? Moisés Sbardelotto é uma referência dos estudos em comunicação, mediatização e religião. Então, eu lhe agradeço mais uma vez por poder compartilhar contigo as ideias desse debate. Moisés é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos, fez seu estágio de doutorado com bolsa CAPES na Universidade de Roma, La Sapienza, na Itália. Atualmente é professor colaborador do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos. É palestrante, tradutor, consultor nas áreas de comunicação para diversos órgãos e instituições civis e religiosas. Então, Moisés, bem-vindo a esse momento. E eu gostaria de combinar contigo que, a partir do que a gente conversava, né, a gente tem muitos aspectos para conversar sobre as interfaces, né, todos os atravessamentos da questão da Covid no âmbito religioso. Então, a gente poderia, talvez, pensar em 3 eixos centrais, né? Talvez, num primeiro momento, essa questão da circulação discursiva do vírus nos ambientes midiáticos religiosos. Depois, talvez, num segundo momento, a transformação das práticas religiosas. E talvez, num terceiro momento, a especificidade das redes digitais no mundo católico. Então, poderia ser, Moisés? Sim, ótimo, sem problemas. Então, é contigo. Eu vou só te provocar com uma primeira questão que emerge da leitura do teu livro, né? O Verbo se fez rede, que é um livro que é muito recomendado para quem se aventura a estudar mediatização, religião e toda essa transformação dessa ambiência digital religiosa, né? Provocada pelos atravessamentos e pela complexidade da mediatização. Ali no teu livro tu problematizas muito essa reconfiguração das práticas religiosas no ambiente digital, né? Tu chama a atenção para essa circulação do sagrado em outros espaços, né, e ambientes no qual produtores e receptores conversam, trocam ideias, discutem, né, os mais distintos temas relativos à religiosidade. Tu problematizas também essa emergência desse sujeito comunicacional, né, que tu denominas como o leigo amador. Tu poderia nos falar um pouquinho sobre o que tu tens observado sobre essa circulação de sentidos que envolve a pandemia no universo religioso, que discursividades que tu observa que tem se materializado nesse ambiente digital, que ações comunicacionais esses sujeitos participantes desses lugares, desses ambientes, realizam por meio de distintas performances, práticas. Enfim, o que tu tens observado sobre esse fenômeno da circulação discursiva? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer também, Viviane, a oportunidade aqui de poder conversar um pouco, né, com todos aqueles que estão nos assistindo. Agradecer especialmente o CISECO, na pessoa do professor Fausto, que nos permite aqui estar tendo esse diálogo e, enfim,
também participar de toda essa série de diálogos, né, com pessoas tão importantes aqui no debate, não só da comunicação, mas especialmente, né, refletindo sobre essas questões da pandemia. E também te agradecer, né, ter a honra de ter esse diálogo aqui contigo, porque tu também tem toda uma trajetória, né, nesses estudos da mídia, da religião, com muitas publicações, então, para mim é uma alegria também poder compartilhar esse momento aqui, especialmente contigo. E como eu dizia antes, né, espero que seja mais um diálogo do que só uma entrevista, né, porque com certeza também tem muito a contribuir aqui na reflexão e no debate. Mas quanto a enfim, toda essa conjuntura assim que tu apresentas, né, que é um pouco isso, quer dizer, a complexidade do fenômeno, né, e também, enfim, o ineditismo do processo social até que a gente está vivendo com essa pandemia. É algo realmente inédito, né, uma pandemia, né, uma epidemia de um mundo globalizado, né, que afetou todos os países. Isso é uma coisa realmente inédita na história humana, né? Então, tudo que isso envolve, também do ponto de vista da comunicação, desperta muito mais questionamentos do que, enfim, certezas, né? E é um pouco também o que eu vou tentar contribuir aqui, não tanto talvez com respostas, né? Mas talvez levantar mais perguntas, porque eu acho que também a gente está no olho do furacão dessa pandemia, né? Especialmente no Brasil, a gente continua vivendo a pandemia, infelizmente. Então, também as questões, especialmente comunicacionais, estão aí fervilhando, né, e demandando também muita reflexão da nossa parte. Mas acho que, do ponto de vista das práticas religiosas, eu acho que é importante destacar justamente isso, né, o papel desses leigos amadores, então, como eu chamo, né, no livro E o Verbo se fez rede, porque é um pouco esse processo, quer dizer, o próprio processo de mediatização da religião, trazendo à tona sujeitos, grupos, indivíduos que emergem, digamos assim, na discursividade social, no processo de circulação, ganhando, a gente pode dizer até, um status de autoridade religiosa. Mas por que leigo amador? Justamente porque são pessoas, sujeitos, grupos, coletivos, que não têm o endosso, o respaldo da instituição religiosa, são sujeitos, vamos dizer assim, autônomos ou até independentes, explicitamente independentes das instituições religiosas às quais eles se vinculam, e, por outro lado, amadores, porque eles não têm o respaldo de nenhuma instituição midiática, não fazem parte de nenhum grupo comunicacional, né, mais canônico, vamos dizer assim, a grande mídia, mas são pessoas que constroem essa sua autoridade justamente midiaticamente. No processo comunicacional vão adquirindo essa autoridade no campo religioso, para além da instituição religiosa e para além das instituições comunicacionais. Né? Então, eles vão constituindo também essa palavra social sobre a própria religião midiaticamente. Né? Eles não têm a chancela, digamos assim, de uma instituição religiosa. E muitas vezes também não tem a expertise, vamos dizer assim, não tem o conhecimento, não tem enfim, o aparato, vamos dizer assim, reflexivo, o aparato litúrgico, o aparato ligado ao culto, as práticas mesmo religiosas oficiais. Né? Então, eles vão constituindo esses espaços midiáticos no processo de circulação, então não só nas redes, mas também fora das redes, às vezes também na televisão, no rádio, enfim, vão constituindo esses espaços, né? E ressignificando todos os sentidos religiosos. Então, isso a gente percebe muito claramente também nesse período de pandemia. Quer dizer, como explicar, como entender, como dar um sentido religioso também para isso que nós estamos vivendo. Então, a gente percebe que tem também uma certa disputa de sentidos dentro do próprio campo religioso, dentro dos próprios campos religiosos específicos. Então, no cristianismo, né, no judaísmo, no islamismo, no budismo, dentro do cristianismo, das próprias igrejas cristãs, a gente percebe também disputas de sentido, justamente nesses dois âmbitos de produção de sentido que hoje mais vem à tona, que é
o âmbito institucional, oficial, digamos, que representa essas várias tradições religiosas, ou dentro de cada tradição religiosa, né, as igrejas, enfim, grupos formais de cada religião, e, por outro lado, esses outros coletivos que vão se formando aí em rede. Então, é um processo complexo, né, os discursos são os mais variados, mas é um pouco isso, né, como que se dá hoje a construção de sentido, então, sobre o religioso, né, os construtos religiosos, como é que eles vão se construindo no processo de comunicação, nessa complexidade toda, e especialmente no âmbito da pandemia. Então, como também ressignificar esse caos que a gente vive do ponto de vista da saúde, do ponto de vista das relações, à luz das várias fés. Então, também a gente vê toda uma circulação aí de sentidos, né? E eu acho que a gente... É interessante. Não, eu só ia comentar, mas como é interessante que tu coloca essa disputa de sentidos, né? Então, eu acho que é muito. Eu te ouvindo falar também me fez lembrar do esquema o primeiro esquema em que o Veron ele vai problematizar a possibilidade de análise da mediatização, quando ele coloca essas afetações. Tu começaste a tua fala justamente falando em afetações, né? Eu acho que a pandemia nos afeta de todas as formas possíveis, né? E essas disputas de sentido entre esses atores individuais, né? Bem aquela perspectiva que hoje a gente diz que a gente vivencia um processo de circulação que vai talvez muito além daquele esquema que o Veron propôs em 1997, mas me parece muito rico o que ele nos deixou de pistas justamente para a gente pensar hoje em que medida que, como tu falas, né, o leigo, o amador, que ele não tem a expertise, ele não tem um aparato reflexivo, mas como a gente tem notado nesse momento de pandemia, esses lugares de fala e essas disputas de sentido, né? Então, essa autoridade religiosa, a todo momento a gente vê que ela é questionada, porque a pessoa tem acesso a um trecho bíblico, porque a pessoa tem um acesso lá que o Allan Kardec falou sobre espiritismo, sobre caridade. Aí tem uma disputa de sentido, tá? Mas a caridade, a empatia é algo que vem do cristianismo, é algo que vem do espiritismo, ou é algo que é num perfil socialista, humanista? Então, me parece que tu trazes essa questão muito interessante, que é essa disputa de sentido, né? Então, a gente está vivenciando um momento e que essas disputas, elas emergem e complexificam ainda mais esse fenômeno, né? Sim, com certeza. E eu acho que o esquema do Veron, ele nos ajuda muito a, pelo menos, localizar alguns desses sujeitos, né, que estão nessa cena. Como ele falava lá, né, as instituições, os meios e os atores sociais, né, individuais. Mas a gente percebe que mesmo nesses polos, assim, a gente tem já uma pulverização gigantesca, né? Pegando, por exemplo, a pandemia, né? E pegando a própria pandemia no contexto religioso. Bom, a gente tem aí uma disputa de sentido entre as instituições, né, religiosas, inclusive dentro das próprias religiões, pegando o caso do cristianismo, as diversas instituições religiosas cristãs fazendo uma disputa de sentido, os meios de comunicação mais canônicos, né, tradicionais, a grande mídia, TV, rádio, também tendo uma constante disputa de sentido na cobertura, né, no noticiar essa pandemia, a questão do fechamento das igrejas, tudo que envolve, e certamente nos sujeitos sociais aí que vão se emancipando, digamos assim, midiaticamente, né, ganhando esse espaço midiático também para esse tipo de debate, né? E perguntava no início um pouco, né, os sentidos que estão em circulação. Aí eu até tentei sistematizar aqui um pouco, organizar um pouco esses diversos sentidos que estão em jogo, né? Tem muita coisa sendo construída nessas interações, mas eu acho que pelo menos 3 pontos assim que são mais diretamente vinculados com o campo religioso, né? Então eu destacaria assim o primeiro deles, que é, como eu dizia no início, como que as religiões estão dando um sentido religioso a essa pandemia, né, ao vírus. Então, como é que está sendo feita essa primeira leitura desse processo social, histórico, complexo, à luz das várias fés, das crenças religiosas, né? Então, quer dizer, onde situar um vírus letal que atinge o planeta inteiro
no contexto religioso, nas diversas leituras religiosas, né? Então, acho que aqui também, por exemplo, a gente tem também uma pulverização de leituras, né? Mas uma primeira leitura mais trágica, que é aquela que vai dizer que o vírus, então, é um castigo e uma punição de Deus, né? Ou divino. Então, essa leitura, digamos assim, foi Deus que mandou esse vírus, né? Então, a leitura bem apocalíptica, catastrófica, de que o vírus foi, digamos assim, o preço a ser pago pelas culpas, pelos pecados da humanidade. Então, Deus, o sagrado, o divino, seja o nome que cada religião dá, é uma punição pela vida, pela experiência humana, né, de acordo com aquilo que a gente vivia, então, no normal, né, pré-pandêmico, digamos assim. Depois tem uma outra leitura intermediária, que eu diria que talvez não considere o vírus como uma punição, mas é algo que Deus permite, vamos dizer assim, né? Então, não foi Deus que mandou, mas ele permitiu que esse vírus viesse à tona, matasse toda a quantidade de pessoas que está matando, né? Também numa perspectiva não tanto de punição, mas de ensinamento, digamos assim, né? Deus permitiu que o vírus viesse à tona para ensinar a humanidade a rever seus valores, né? Repensar o seu caminho. Então tem essa leitura que não é tão apocalíptica quanto a primeira, mas ainda percebe aí uma certa ação de Deus no sentido de permitir o vírus, né? Ou sagrado, digamos assim. E tem uma outra leitura que é bem mais complexa, mais desafiadora, eu acho, do ponto de vista das várias religiões, que é uma leitura, digamos assim, do silêncio e talvez até da impotência divinos, vamos dizer assim, né? Quer dizer, são as várias religiões, as experiências de fé, mais se fazendo perguntas do que oferecendo respostas, né? É aquela coisa, onde está Deus diante de uma pandemia assim, né? Existe Deus? Existe o sagrado? Existe uma transcendência? Se sim, como é que permitiu ou como é que nós estamos diante de uma pandemia? Né? Então a gente percebe esses polos aí de debate, né? E cada um leva para interação também as mais diversas, né? Porque, claro, se eu considero que é um castigo divino, então também eu vou olhar para o outro, vou construir as minhas relações, vou dar sentido ao outro que está contagiado ou ao outro que ainda não está contagiado a partir dessa visão, a partir dessa lente de leitura. Né? Agora, se eu me coloco na posição de que, bom, onde está Deus aqui, né? Então também eu vou olhar para a realidade, vou olhar para as pessoas contagiadas, para as pessoas mortas, enfim, para a situação de pandemia, a partir de outros vieses. Né? E assim, nesse primeiro balaio aqui de reflexões, né, não tão sistematizadas, mas que é um pouco isso, como é que as várias religiões estão significando ou ressignificando o vírus. Né? Tem um outro âmbito que eu chamaria da própria experiência de fé. Né? Então, cada religião, como é que experimenta a sua fé num contexto de pandemia em que as várias igrejas, os vários templos, os vários centros religiosos precisaram se fechar. Aqui tem uma disputa de sentidos, quer dizer, como é que a gente ressignifica as nossas práticas religiosas ou as práticas religiosas das outras religiões no momento em que os centros, digamos assim, físicos, né, dessas religiões precisam se fechar. Então aqui tem todo um debate aí sobre a questão do confinamento litúrgico, se chamou assim, né? Bom, agora não pode mais ter celebrações públicas. Então como é que também as religiões vão sobreviver, inclusive do ponto de vista comunicacional, como é que vai se dar a relação entre a liderança religiosa e o seu grupo religioso? Como é que a ideia de comunidade vai subsistir? As relações entre os fiéis de uma mesma religião, se estamos hoje confinados. Né? Então, tem questões comunicacionais aí bem fortes. Depois, toda uma disputa de sentido, por exemplo, entre o valor da fé, mas, ao mesmo tempo, o valor da saúde. Né? Bom, eu tenho uma fé, preciso ir para o templo, preciso ir para a igreja, preciso ir para o culto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que zelar pela minha saúde. Bom, eu não posso sair de casa. Então, quer dizer, como é que isso também vai sendo ressignificado nas conversações, né? É interessante essa tua última colocação da questão da fé e da saúde, porque se torna um paradoxo, né?
Porque ao Sim, mesmo tempo que eu preciso preservar pela minha saúde, eu preciso alimentar a minha fé, que a minha fé também é uma questão de saúde. Então, é, isso a gente está também relacionado a essas três observações que tu fizeste, né, em relação ao modo com que se concebe a pandemia. Então, a gente realmente fica... Tem várias questões que emanam aí e que eu queria te questionar. Uma das últimas questões que tu colocaste ali sobre essa transformação das práticas religiosas do ponto de vista das instituições. Né? Então, a gente que estuda a mediatização, que estuda a mediatização da religião, a gente vem acompanhando uma emergência, uma processualidade crescente, né, dessa não utilização, usos, né, como a gente via lá os televangelistas norte-americanos, né, como aquela primeira perspectiva, usar o rádio para disseminar, né, para comunicar, mas essas transformações das práticas religiosas por meio de lógicas midiáticas, né, nessa processualidade da mediatização. E as igrejas, por mais que vinham nesse processo de transformação, né, vinham por processos de experimentação, de novas práticas de contato, novas comunidades que se formavam, né, como tu falaste ali, o próprio conceito religioso, a comunidade, o estar junto, o contato, o encontro, né, a discussão, ela teve que se reconfigurar e se transformar diante de algo que era inesperado, né, o fechamento do lugar de encontro. Né? Então, algumas, não sei o que tu observaste, assim, porque a gente via, assim, desde aquela comunidade passou a se encontrar por live semanal, por live mensal, aí grupos que se formam, grupos de oração no WhatsApp, né? Então, assim, me parece também que algumas das questões que talvez há algum tempo atrás, 5, 10 anos atrás, a gente via como um processo de experimentação, muitas denominações, muitas instituições religiosas tiveram que, assim como outras instituições, né? Então, assim, a gente está falando como professores também, né? Nós, como professores, tivemos que, da noite para o dia, aprender a adaptar, porque esse é o lugar de encontro, né? Quer dizer, são as plataformas midiáticas, a partir, como tu diz, né? Uma questão de comunicação que acabou por afetar a vida de todos, né? Em torno da pandemia, né? Mas o que tu chegaste a observar, assim, em relação a essa transformação das práticas religiosas das instituições religiosas, aí o âmbito mais institucional, assim. sim. Sim, bom, aqui a gente tem também, na variedade das religiões, respostas diferentes, né? Falar, assim, da mediatização da religião, acho que o mais desafiador, né, é justamente como dar conta dessa complexidade do fenômeno religioso, né? Que as manifestações são as mais diversas, então também, especialmente no tempo de pandemia, tão complexas, o ambiente religioso ele traz uma complexidade própria que é gigantesca, né? Mas, assim, algumas coisas que eu fui observando, né, algumas respostas do ponto de vista institucional, a primeira delas, partindo do cristianismo, né, e dentro do cristianismo, pegando o catolicismo, digamos assim, por exemplo, tudo que a Santa Sé, o Vaticano fez nesse período, foi apostar, de algum modo, justamente por essa nova forma de presença, essas novas formas de contato pela mídia. Né? Só que aqui eu acho que ficou muito mais forte uma concepção até comunicacional, muito mais transmissional, vamos dizer assim, quer dizer, uma comunicação pensada como transmissão, mera transmissão, do que uma concepção de comunicação um pouco mais complexificada, que leva em conta também não só um processo linear, né, de alguém que fala e outro que escuta, mas sim, enfim, as várias afetações, as várias redes, né, que se conectam, redes comunicacionais para além das digitais, né, mas quer dizer, esse emaranhado de relações que vai se dando no processo comunicacional. Mas a gente teve, por exemplo, então, o Papa Francisco, né, não podia mais, a Praça de São Pedro lá ficou fechada. Ele fazia aos domingos, que tem lá um momento de oração, ao meio-dia do domingo, que se chama o Ângelus, que é quando o Papa aparece lá na janelinha do seu escritório e fala para a praça. Mesmo com a praça fechada, a praça vazia, esse gesto dele de se assomar à janela e dar a bênção continuou ocorrendo. Por quê? Porque isso estava sendo transmitido ao vivo
pelos canais da Santa Sé, mas também por outros canais de televisão, para o mundo inteiro. Então, também a igreja atentou, digamos assim, para essa nova forma de presença, essa nova forma também de contato com os seus fiéis. E depois teve aquele grande momento lá de oração, que ultrapassou a barreira do próprio catolicismo, que foi aquele momento também, se não me engano, de uma sexta-feira, que o Papa Francisco também fez um momento de oração numa praça de São Pedro vazia, né, com todo também um aparato até comunicacional televisivo para pensar também como transmitir isso, né? Mas imagine a Praça de São Pedro gigantesca do jeito que é, e aquele pontinho branco lá que é o Papa sozinho na praça, né? Então teve toda também a cobertura e a transmissão desse momento muito interessante do ponto de vista até analítico, né? Pensando nessas novas formas de contato. Né? Então, todo o discurso que ele fez lá, a travessia que ele fez da praça, então, né, a caminhada dele solitária naquela praça vazia, e sem pensar toda a Páscoa, né? A Páscoa, que é a festa central do cristianismo, que tem que ser Sim. toda à distância, né? Toda pelos meios de comunicação. Mesmo assim, não deixou de ser celebrada, mas foi pensada, então, a partir dessa lógica mais televisiva, vamos dizer assim, de transmissão desses conteúdos. Outras denominações, né, e religiões, até, por exemplo, o islamismo. Né, a gente teve agora, recentemente, a festa do Hajj, né, do Hajj, que é essa peregrinação à Meca que todo muçulmano tem que fazer ao menos uma vez na vida. Né? Então, também, toda a estrutura lá de Meca teve que ser repensada por causa da pandemia. Né? Aquela aglomeração de fiéis muçulmanos ao redor lá da Kaaba, né, do centro da fé muçulmana. Então, não só o processo, a prática física desse ritual teve que ser repensada, mas começaram a surgir outras formas de viver também essa peregrinação, por exemplo, pela internet. Né? Então, peregrinações virtuais até Meca. Né? Que aqui, claro, gerou todo um debate também dentro do islamismo, até que ponto isso é válido ou não. Só que, diferentemente do catolicismo, em que o Papa, digamos assim, tem autoridade máxima, não tem essa figura única. O islamismo é uma fé, digamos assim, múltipla também no seu interior, né? Em que as várias lideranças aí também disputam a autoridade. Né? Então, de acordo com cada linha dentro do islamismo, essas práticas online tinham o seu valor ou não. Né? E até foi engraçado, nos Estados Unidos, por exemplo, um grupo muçulmano que justamente por não poderem ir até Meca por causa das restrições de viagem, realizaram esse rito de peregrinação a Meca no formato drive-in. Né? Então, eles faziam trajetos lá dentro dos Estados Unidos. O Hajj é um momento específico que é o apedrejamento do diabo, né? Que está ligado lá, enfim, com a história de Maomé. Então, que eles têm um pilar de pedra em que os fiéis jogam pedras, simbolizando, então, o apedrejamento do diabo. Meca. Né? Mas como é que eles fizeram isso nos Estados Unidos? Também um drive-thru. Né? Algumas famílias montaram esse pilar na frente da sua casa, o líder muçulmano daquele grupo montava esse pilar na frente da sua casa e os fiéis passavam de carro e jogavam a sua pedra simbólica nesse pilar. Né? Então, quer dizer, da prática, né, religiosa, mas que estão muito ligados também com uma experiência comunicacional. Né? Quer dizer, como é que vai se dar, então, a vivência, o contato do líder religioso com a sua comunidade, mas também como é que a comunidade simboliza isso publicamente. Né? Então, tem esse viés comunicacional, quer dizer, o andar de carro, né? Ou no catolicismo, então, todo o aparato televisivo para permitir essas transmissões. Né? A gente pode também a experiência das meditações via, né, Google Meet, enfim, as várias plataformas, então as pessoas reunidas para um momento de meditação, um momento de reflexão em torno também da fé budista. Que mais que eu poderia trazer? Tem um caso assim que me chamou muita atenção também, que está diretamente ligado com um processo mais de mediatização, quer dizer, as mídias também nesse processo de transformação da própria prática religiosa. A presbiteriana dos Estados Unidos, né, na sua Assembleia Geral, que é o órgão máximo de deliberação, né,
eles autorizaram, no período da pandemia, especificamente no período da pandemia, aquilo que eles chamaram de comunhão virtual. Né? Os presbiterianos, eles realizam a ceia, né? A ceia do Senhor, digamos assim, que é esse momento de partilhar o pão e o vinho, mas que se faz, né, tradicionalmente, no templo, todos reunidos ao redor do altar e comungam, então, o pão e o vinho para simbolizar aquilo que Jesus fez na última ceia. Como as pessoas não podiam ir aos seus templos, né, fisicamente, então a igreja permitiu que cada fiel participasse do ritual conectados, né, pelas várias plataformas, e no momento da comunhão, então, cada fiel na sua casa podia ter o seu pão, o seu cálice de vinho e comungar, então, nessa comunhão que se daria no formato online. Né? Foi algo assim, dentro do protestantismo, foi algo até em termos de ruptura, porque muitas outras igrejas disseram, não, mesmo no protestantismo, que não acredita que o pão e o vinho sejam a presença real, né, de Jesus, como no catolicismo, mas que acreditam que é um símbolo, uma memória muito forte, várias igrejas protestantes disseram, não, isso não é possível de viver mediado pela tecnologia. Mas a igreja presbiteriana não, o seu órgão máximo definiu, né, que pelo menos no período da pandemia, dadas as condições, né, extremas, o ineditismo desse momento, se poderia viver também essa prática mediada pela tecnologia, né? Mas que não é só o aspecto tecnológico, é também essa ressignificação da prática religiosa, o sentido que se dá também para os símbolos religiosos, o pão, o vinho, né, o estar em contato com os demais fiéis. Então, enfim, a gente tem aí um caldeirão. Uma reconfiguração, né, muito grande, né? Então a gente vê, é isso que tu fala de toda a liturgia, todo o rito religioso, essa simbólica, né? O que representa o sagrado reconfigurado, né? E chama muita atenção da presbiteriana pelo seu caráter tradicional, né? Então não é uma neopentecostal que tinha o obreiro dentro do templo e o obreiro ele só sai do templo e fica pro lado de fora da porta pegando as pessoas que estão saindo na rua para colaborar, para dar palavra, para distribuir folheto, né, para ir. Então, o que a gente viu, por exemplo, eu lembro, acho que foi a Piauí que teve uma matéria interessante de como que a Igreja Universal, ela reconfigurou esse papel dos obreiros e eles tinham um horário específico para ir oferecer café da manhã para as pessoas que estavam aguardando na fila da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio. Né? Então, é uma outra lógica, né, Moisés? Isso que tu trazes desse rito, essa reconfiguração dos sentidos de um rito tradicional que tem uma simbólica que está entranhado na sociedade e nas práticas religiosas, na forma como os fiéis, eles vivenciam essa prática religiosa. Então, realmente, são poucos os momentos que vai haver essa transformação. Né? Então, me parece que em termos de pesquisa é um momento muito rico, né? Isso que tu falou, todos esses exemplos que tu deste e essa problemática que tu trazes para mim já suscita vários temas de pesquisa para a gente pensar a comunicação e a religião, né? Então isso que tu fala a televisão, né? Então, como a gente nota todo o aparato comunicacional que tu observaste, né, diretamente do Vaticano, se transforma para dar conta de uma estética televisiva, né, e que utiliza a Praça de São Pedro, utiliza aquele cenário que é conhecido por todos, né, e reconfigura durante a Páscoa, reconfigura naqueles momentos, né, do Papa Francisco, e eu lembro de algumas, acompanhei algumas, né, a narrativa também era muito interessante, e aí eu ia te perguntar se tu chegaste a observar em termos de circulação, voltando àquela questão que a gente falou do leigo amador, né, então tu tem ali, em termos de circulação discursiva, em termos de disputa de sentidos, o fiel, né? Tu tem o concorrente, que é lá alguém que não é do cristianismo, por exemplo, não tem nenhuma, pelo contrário, né? Talvez negue essa ambiência do mundo católico, essa crença católica, por exemplo, ou cristã, né? E tu tem aquela pessoa que talvez esteja nesses momentos que tu fala, né, da pessoa ser o sentido da religião, se existe Deus, né? Então toda uma complexidade de questões que emergem
diante da pandemia. Então, eu não sei se tu chegaste a observar em termos de circulação essas disputas de sentido também que a gente falava antes entre esses fiéis, aquele que conhece o rito, né, mas está vivenciando de uma outra forma, entre aqueles que desconhecem o rito, aqueles que não são fiéis, mas agora talvez sejam candidatos a fiéis, porque a pandemia talvez exija uma reflexividade, um olhar interior, uma religiosidade, né? Então, o que tu chegaste a observar em relação a isso? Pois é. Bom, aqui eu acho que daí aí sim eu me foco bem no cristianismo e dentro do cristianismo o catolicismo, que é onde, né, eu transito mais também em termos de pesquisa. Teve não só aquele primeiro, né, aqueles primeiros embates que eu falava no início de como, né, dar um sentido para esse vírus, para essa situação, mas teve também, eu acho, disputas de sentido que envolveram a própria experiência de fé e as práticas de fé, porque, como a gente estava conversando, isso mudou durante a pandemia, então também como cada fiel, ou pelo menos cada grupo, também ressignificava essa mudança socialmente, né? Quer dizer, dentro do próprio catolicismo. Bom, alguns optaram por continuar indo na igreja física, né? Aquelas que permaneceram abertas e defendiam isso arduamente para além das questões sanitárias. Outros não. Por causa das questões sanitárias, defendiam a sua prática de fé dentro da sua casa, né? Independentemente do sacerdote, da igreja de pedra. Então, a gente tinha também esses debates internos, digamos assim, de como justificar, como defender, digamos assim, a sua decisão diante do vírus também em relação à fé. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tinha embates entre, né, eu até anotei aqui algumas polaridades que foram aparecendo. Né? Uma primeira polaridade era essa, quer dizer, aqueles que defendiam a religiosidade e outros que defendiam a vivência da fé a partir da espiritualidade. Da divisão, né? Quer dizer, a religiosidade no sentido de praticar ritos, de seguir normas, de obedecer às autoridades religiosas para além das demais, né? Então, uma prática de fé que está ligada, digamos assim, a materialidades bem concretas e restritas, né? Aquela questão da norma. Mas tem outros que optam por uma vivência de fé mais ligada com as questões da espiritualidade. Então, que não estão tão ligados com uma religiosidade formal, mas vivem aquela fé dentro dos contextos possíveis. Então, também num contexto de pandemia, né, é uma fé muito mais fluida, uma fé muito mais autônoma, em que o sujeito, digamos assim, assume um papel mais preponderante, né, para além das outras autoridades religiosas. A realidade que foi, também por causa das igrejas fechadas, uma certa oposição entre o templo e a casa. Né? Então, quer dizer, aqueles que defendiam ou diziam é um absurdo que as igrejas fechem, porque o templo tem um sentido essencial para a minha prática de fé, e outros que diziam não interessa se o templo está fechado, porque a minha casa, o meu lugar onde eu habito, pode ser também um espaço sagrado de vivência da fé. Né? E uma outra polaridade que está ligada com essa, que é, digamos assim, entre aqueles que veem a fé a partir de um olhar mais espacial, em que o espaço tem um sentido fundamental, então é um templo, é um lugar sagrado, e aqueles que pensam a fé a partir do ponto de vista temporal, para além dos espaços, e que importa é a minha trajetória de vida, é como a fé vai significando os meus momentos históricos, né? Então, acho que esse tipo que eu estou falando aqui mais em termos de polaridades, mas isso foi aparecendo concretamente, né, nas plataformas de rede social, nos discursos pela TV, a gente via esse tipo de polaridade vindo muito à tona, né? E eu acho que também esse período de pandemia colocou em xeque de novo o olhar também comunicacional sobre a religião, né? Porque, como eu dizia, quer dizer, pensar a religião do ponto de vista comunicacional é pensar essa comunicação, essa relação que se institui com um outro maiúsculo, né, o sagrado, Deus, enfim, o nome que se dê para essa transcendência, mas também a relação com o outro minúsculo, que é o meu irmão de fé, ou como, né, tu dizia, talvez o meu inimigo de fé, mas quer dizer, aquele outro está ali no meu convívio. Tem uma outra polaridade que eu acho que veio muito à tona, que em muitos aspectos é preocupante, que é essa polaridade entre a comunidade, né,
e a imunidade. Né? Quer dizer, o próprio processo de pandemia trouxe uma desconfiança em relação ao outro. Mesmo o outro que vive a mesma fé que eu. Mas o outro pode ser o contagiado, o outro é aquele que vive a fé de uma forma que eu não comungo, então por isso tem que ser expulso. Né? Ou o outro é o vírus, digamos assim, dentro da minha fé. Sim. Né? Aspecto que a pandemia trouxe à tona fortemente, né? Sim. Por exemplo, teve uma campanha aí que foi quase nacional, que tinha como slogan sem sacramento, sem dízimo. Um viés mercantilizado até da fé, né? Quer dizer, grupo de católicos dizendo para os seus bispos, olha, se vocês não reabrirem as igrejas, se vocês não continuarem celebrando missa, a gente não vai pagar o dízimo. Ir contribuindo financeiramente se não tiver os sacramentos. E os sacramentos vistos justamente nesse sentido religioso, ritual. O sacramento que só pode ser vivido lá no templo. Então, se o templo está fechado, isso impede, assim, a minha vivência da fé. Então, por isso eu exijo que os templos se reabram, e se não reabrirem, eu corto, digamos assim, o meu financiamento econômico até. Mas são questões que vão perpassando várias camadas, né? Religiosas, teológicas, mas que como substrato, vamos dizer assim, é um processo comunicacional. Então, a quantidade de notas que eu vi circulando nesse período, a favor, contra a abertura, o fechamento, né, os posicionamentos públicos de determinadas autoridades e a reação que esses posicionamentos foram gerando, o caldeirão de questões, mas que centralmente são permeadas por questões comunicacionais. Né? Sim, com certeza. Quer dizer, como é que se constitui a comunidade, ou pelo contrário, como é que eu me imunizo dos hereges, digamos assim. Né? Como é que eu me imunizo dos que são contrários à minha prática de fé, à minha concepção de fé. Sim. Então, uma questão forte entre esse aspecto comunitário e esse aspecto mais privatista da fé, uma fé que tem que suprir as minhas necessidades pessoais e azar é o da sociedade, azar é o do outro. Né? A gente Sim, a gente percebeu muito esse movimento, né, bom, se a fé meio que restrita ao templo, né, então aquele lugar, se o lugar está fechado, ele não atende às minhas necessidades, eu vou me desligar, né, então é muito interessante esse paradoxo que tu levantas ali entre a questão desse eu que eu tenho que ficar, né, esse imune versus o comunidade, né, então se a gente... isso dá um bom caldo para uma ótima pesquisa, né? Porque tem toda uma questão a questão da comunidade, da solidariedade, da empatia, de olhar para o outro, né? Atravessada por esses fatores de ordem econômica, de ordem política, né? De ordem comunicacional, obviamente, né? E então a gente nota também quando tu falas assim, uma série de comunicados, uma série de petições também, me parece que nessa experiência religiosa durante a pandemia, ao mesmo tempo que está muito ligado ao que tu falou, ainda um paradigma transmissional, eu preciso transmitir uma live de 5 minutos. Eu preciso ler um trecho bíblico, né? Então teve vários movimentos para a reabertura dos templos, né? Obviamente, como essencial, né? Alguns governos, né? Em vários estados ou prefeituras, né? Dizendo que as igrejas eram, assim como as farmácias, os hospitais e os mercados, eram de atendimento essencial ao cidadão. Então a gente nota o quanto que esse ambiente religioso midiático ele está atravessado por questões de outras tantas ordens. Aí eu ia te perguntar especificamente a questão política, né? Porque tu falou muito ali da questão da polarização, né? E durante esse período, se a gente pegar especificamente o caso brasileiro, a gente vai notando o tempo todo, para além de uma polarização que a gente vem vivenciando antes das últimas eleições presidenciais e que se agravaram após a eleição do Bolsonaro e que agora, na verdade, a gente vê também um agravamento, né, dessa polarização. Mas a gente nota também
esses polos em disputa, né? É religioso, político, Estado laico, mas todas as declarações, então, enfim, né, que vai referir a Deus, né, a fé do presidente daria, entre aspas, só, né, ali daria alguns anos de estudo. O que tu tens observado sobre isso? O que tu poderias falar sobre isso? Eu acho que aqui tem uma questão gravíssima, né? Porque a gente percebe, enfim, tudo o que essa política, justamente, travestida de uma certa religiosidade, vem trazendo em consequências de vidas humanas, inclusive, no país, né, atualmente. E o mais preocupante, eu acho, do ponto de vista, inclusive, da comunicação, é justamente esse revestimento religioso que o governo tenta colocar sobre si mesmo, né, que está muito mais ligado com essa ideia de religiosidade que eu falava, do que com uma espiritualidade vivida, né? Porque a gente tem aí toda uma vinculação com um certo imaginário cristão, com slogans cristãos, com pautas cristãs, né? Uma certa defesa da vida, mas que é só discurso, porque na prática, no meio de uma pandemia letal no mundo inteiro, a gente não tem nenhuma política pública clara, eficaz, coordenada, que defenda a vida, né? Mas a gente tem enfim, uma construção que é, inclusive, simbólica, que se dá no fluxo da circulação e que permeou uma grande quantidade de grupos, digamos assim, do Brasil, que defendem com unhas e dentes que sim, esse presidente é cristão e esse governo atua seguindo os valores cristãos. Comunicacional que precisa ser muito mais investigado e esclarecido, que está ligado com uma série de outros fenômenos, como toda essa infodemia, né, como disse a Organização Mundial da Saúde, né, esse processo de poluição, inclusive, do jogo informacional, né, as informações que estão circulando em determinados grupos, muitas vezes vinculados com a prática religiosa, para fomentar esse imaginário aí de um presidente e um governo cristãos, mas pautados muitas vezes em mentiras, né? Naquilo que se chama aí de fake news, desinformação, e depois todo o jogo ligado bem claramente com a questão midiática que a própria pandemia trouxe e que a gente teve primeiro uma reunião formal dos grupos de comunicação evangélicos com o presidente, né, buscando formas aí de financiamento, que não ficou muito claro que tipo de contrato estava sendo negociado aí sobre a mesa. E logo depois um grupo também de donos de emissoras católicas, ou pelo menos vinculadas com esse imaginário católico, que também convocaram aí a sua própria reunião com o presidente para também pensar formas de parceria, justamente porque percebe que esse momento de pandemia trouxe também muito prejuízo financeiro para essas emissoras. Então a gente tem aqui uma mistura que é realmente preocupante, né, da política com a religião, esses interesses escusos, né, e que a religião é pensada nesse viés bem empresarial, né, de mercado mesmo, a concorrência entre as igrejas pensadas como empresas que precisam se autossustentar e quando não tem a verba do governo vão lá exigir essa verba. Então, quer dizer, o aspecto espiritual que eu falava no início, o aspecto do sagrado, da experiência de fé, fica escanteado, né? O que a gente tem e o que cada vez tem mais agora, pelo menos nesses grupos, é uma perspectiva bem empresarial, mercantil da fé, e que agora, com esse governo, se transforma em negociata, né? A CNBB mesmo lançou uma nota pública depois dessa reunião dizendo que a igreja não compactua com barganha. Isso que estava em jogo nessa reunião, né? Esses empresários aí da comunicação, né, católica, entre aspas, digamos assim, barganhando com o governo trocas e favores políticos, né, em troco de financiamento para suas emissoras. Então tem aqui questões, eu acho, que também precisam ser esclarecidas e que a pandemia muitas vezes serve até de cortina de fumaça, né, por questões aí que vão sendo negociadas nos bastidores do governo. Sim.
É interessante porque tu coloca toda essa complexidade, né? E aquilo que é da ordem do sagrado, da espiritualidade, olhar para si, olhar para o outro, esse momento reflexivo que está é a espinha dorsal daquilo que a gente imagina como sendo a religiosidade, né? Então, ao mesmo tempo que se via toda essa questão institucional muito forte, né, e linkada, como tu mesmo falaste, por essa, que é uma problemática que nos preocupa muito, né, essa mercantilização, a politização, ao mesmo tempo, talvez alguns coletivos emergindo e trazendo esse senso de caridade, solidariedade, ajuda ao outro, né? Eu observei, pelo menos assim, muitos grupos se constituindo, por exemplo, enquanto autoajuda também. Então, talvez um discurso religioso ou que carrega esse senso de espiritualidade também para um discurso bastante de autoajuda, como cuidar de si, como cuidar do outro, né? Então, não sei se tu chegaste a observar, talvez, nesse momento da pandemia, uma emergência ou um momento mais crescente desse tipo de discurso. Sim, eu acho que sim. A gente teve eu acho que a pandemia serviu para expor, digamos assim, as várias facetas, né, do ser humano, também do ponto de vista da comunicação, né? Então, eu acho que foi interessante, um fenômeno, pelo menos também dentro do catolicismo, que eu pude acompanhar, que foi essa necessidade de contato, né, como eu dizia, não só com o outro maiúsculo, mas com o outro minúsculo. Então, como continuar sendo comunidade, mesmo que eu não possa, né, me encontrar com o irmão de fé fisicamente, né? Então, a gente teve aí uma emergência, digamos assim, um florescimento aí de iniciativas bem interessantes, né? Para além dessas questões mais assim de solidariedade, de ajuda, né, no sentido mais efetivo de combate, né, da Covid, mas a gente, pelo menos eu vi essas novas formas de relação e de contato, né, novas formas de presença que estão antes por essas plataformas também, né, seja por videoconferência, seja, inclusive até via transmissões em que a pessoa assistia a um determinado rito, né, e podia também alimentar a sua fé. E eu acho que aqui eu resgato de novo a questão do Papa Francisco, porque pensando até no sentido mais global e mundial, tendo sobre si um papel de símbolo, né, no meio dessa pandemia, para além dos muros e das fronteiras religiosas. Porque se a gente for pensar qual é a outra grande liderança mundial que no meio dessa pandemia se destacou positivamente. A gente tem várias lideranças mundiais que se destacaram negativamente, né? Inclusive a partir aqui do próprio país. Mas que outras lideranças mundiais, políticas, sociais, religiosas, seja o que for, se destacaram nessa pandemia positivamente. A gente tem esse sujeito coletivo, que são, digamos assim, os médicos, né, os enfermeiros e enfermeiras, o pessoal da saúde, né? Tem até um movimento aí querendo entregar a eles, coletivamente, o Prêmio Nobel da Paz, né? Mas uma pessoa concreta, né, quem? São poucos. E eu acho que uma das principais é o Papa Francisco, né? Então aqui a gente tem também o aspecto religioso vindo à tona na falta de outras perspectivas sociais que deem conta dessa pandemia, né, de significar essa pandemia nesse contexto. Então, tudo aquilo que eu falava antes, daquela transmissão televisiva, dos ritos, né, os símbolos que o Papa também foi usando nesse tempo, a praça vazia, o gesto de oração mais contrito, mais silencioso, enfim, todo aí um aparato comunicacional que centraliza nele, o que até certo ponto pode ser negativo, inclusive para o catolicismo, porque, enfim, centraliza muito no Papa e acaba deixando de lado também outras lideranças religiosas importantes. Mas, por outro lado, eu acho que o Papa também emerge aqui do ponto de vista comunicacional da própria unidade humana, né? Naquele momento de oração ele usou esse símbolo de que estamos todos no mesmo barco, né? E que não estamos encontrando, digamos assim, estamos num momento de escuridão, mas temos a esperança como uma luz que ajuda a iluminar esse momento. Então ele
foi um pouco isso, até as cenas de televisão são interessantes de analisar nesse sentido, porque na penumbra daquela praça, iluminada só por poucas velas, despontava aquele ponto branco lá, que era o Papa, né? A pessoa dele como símbolo, digamos assim, de uma unidade, né, de uma humanidade unida nele, abatida, mas ao mesmo tempo fortalecida, que atravessa aquela praça sozinha, né? Tem todo um simbolismo aí interessante, né? A fragilidade dele, como idoso, caminhando naquela praça, que a religião, de algum modo, não foi só o aspecto dos embates, das disputas simbólicas, negativo, digamos assim, né, esse aspecto negativo da religiosidade, mas teve também esse aspecto positivo das religiões, as mais diversas, tentando também, do ponto de vista da comunicação, dar um sentido para essa pandemia, né, para as relações sociais também, como elas iam se estabelecendo nesse período. Né? Então, de novo, eu acho que esses conceitos são chave para pensar esse período de pandemia, também do ponto de vista da comunicação, né? A comunidade, a autoridade, né? Enfim, o que é autoridade do ponto de vista religioso, né? E comunicacional hoje. Então, enfim, tem uma série aí de questões que a pandemia foi trazendo à tona. Né? E também do ponto de vista da solidariedade concreta. Eu acho que a quantidade de iniciativas que foram surgindo nesse período são bem interessantes. Né? Enfim, formas de colaborar financeiramente, inclusive, com hospitais locais, ou então famílias mais necessitadas por causa da perda do emprego, né, da perda de renda. Então, a gente teve uma mobilização também que passou pelas instituições religiosas, que foi muito interessante. Né? A gente teve, pelo menos na Igreja Católica, uma campanha muito forte de ajuda à Igreja da Amazônia, né? Várias iniciativas voltadas para essa realidade amazônica, os povos indígenas, que são também uma parcela da população brasileira muito afetada pelo vírus, por causa da distância, por causa da falta de acesso, né, a hospitais. Então, eu acho que foi um período também que as religiões, potencializadas pela comunicação, conseguiram revelar um aspecto bonito aí de humanidade, né, nesse período aí de tanta dor. Eu concordo contigo que essa figura do Papa, assim, ele tenha emergido talvez enquanto uma autoridade que possa ser lida como um exemplo positivo, né? Toda aquela coisa do silêncio, do olhar para si, refletir, né? Então a questão que talvez eu acho assim, uma palavra-chave que eu lembro naquele momento ali foi muito a questão da travessia. Né? Então, assim, como é que a gente faz essa travessia? Como é que a gente atravessa uma pandemia? Né? A gente atravessa uma pandemia cuidando de si, mas cuidando do outro, e cuidar de si é cuidar desse outro. Né? Então, é muito interessante porque essa coisa emergiu em outras denominações religiosas também, principalmente o cristianismo, mas se a gente for ver outras também, né? A questão da meditação, tu medita para ti, né, fica bem, mas tu medita também para um planeta melhor, mais saudável, mais humano, né? Então, concordo contigo que a pandemia, em termos religiosos, em termos de espiritualidade e religiosidade, ela fez emergir também uma série de ações de coletivos, de ordem individual, mas um momento reflexivo muito grande, que aí a gente tem a comunicação como algo central, né, para essa permanência do contato, para o senso de comunidade, né, que estratégias, né, então, em alguns momentos, obviamente, muito transmissional, né, mas em outros com esse senso de interação, de mostrar que a gente deve e pode permanecer juntos, né. Uhum. Eu acho que é isso, e voltando para essa figura do Papa aqui, eu acho que é interessante também uma outra coisa que, assim, chama atenção na atitude dele como liderança religiosa, porque o risco podia ser, bom, se espera de uma liderança religiosa respostas, né, como um guru. Então, todas as dúvidas, a liderança religiosa supostamente tem que ter a resposta, porque, enfim, simboliza, né, uma presença do sagrado, uma relação mais íntima com a transcendência. Mas, como tu falou, eu acho que nesse período da pandemia, pelo contrário, o Papa não ofereceu nenhuma resposta contundente. Ele manifestou muito mais as dúvidas, eu acho que simbolizou, digamos assim, uma humanidade, né, nessa travessia, como tu falava, uma humanidade muito mais cheia de dúvidas,
mas ao mesmo tempo alimentando uma certa esperança, né? Que é uma travessia. Chegaremos, digamos assim, num outro porto, né? Mas ao mesmo tempo sem respostas muito prontas, sem aquela posição magisterial da autoridade religiosa que vem com uma revelação divina. Pelo contrário, é uma presença muito mais humilde, muito mais contrita, muito mais humana mesmo, né? De uma liderança religiosa, sim, mas que acompanha o mesmo sofrimento, a mesma dor, as mesmas dúvidas, né? Quando retornou lá, pelo menos na Itália, né, as atividades estão retornando nos espaços públicos e também retornaram esses encontros públicos lá na Praça de São Pedro. E tem, sempre às quartas-feiras, o Papa faz a catequese, né, as audiências gerais, como se chamam, que é quando ele vai lá na praça pública mesmo e faz um pequeno discurso. E o tema que ele escolheu para esse reinício, porque, enfim, lá na Europa também está nas férias de verão, né, então as atividades estão retornando agora. Para esse reinício, então, o Papa escolheu como tema justamente curar o mundo. Né? E ele vai resgatar, então, na doutrina social da Igreja, como é que a Igreja pode contribuir com essa cura do mundo. Né? Porque, enfim, passamos por um período de doença global, então também ele não está oferecendo uma resposta, digamos assim, teológica, mística. Não, ele vai querer resgatar, lá na doutrina social, como é que a Igreja pensa questões sociais, ligadas ao meio ambiente, ligadas ao bem comum, ligadas, enfim, a questões concretas mesmo, né? Então, eu achei bem significativo isso, que ele não retoma, digamos assim, a vida pós-pandemia com discursos muito aéreos, muito angelicais. Não, pelo contrário, ele volta para aquilo que a igreja tem de mais concreto, mais social, mais humano, que é essa chamada, né, doutrina social da igreja. Então, acho que também aí tem questões bem interessantes de como é que o discurso católico também vai sendo construído nesse tempo, né? Nossa, é muito interessante, né? Porque essa coisa a concretude, né? Então ele me parece muito isso mesmo, né? Acho que tu tens aí um longo percurso de pesquisa, ótimos objetos, ótimos insights aí para seguir pesquisando. Falando em pesquisa, né? O nosso papo tá super bom, assim, mas eu tô olhando aí, já estamos há um bom tempo. Eu te perguntar, assim, talvez para a gente finalizar, que questões de pesquisa, assim, tu achas que talvez muitos, né? Muitas questões de pesquisa, né? Do que a gente conversou aqui, com certeza. Mas o que tu elencarias, assim, a partir de questões de pesquisa que esse momento suscita para quem estuda a temática da comunicação, da mediatização, da religião? Uhum. Bom, eu acho que muitas a gente já foi levantando aqui, né, ao longo da conversa. Mas eu acho que, sim, resgatando essa ideia, né, de que pensar a religião do ponto de vista comunicacional é pensar essa rede de relações, seja com o sagrado, seja com o humano, né, com o outro maiúsculo e o outro minúsculo, eu acho que uma coisa que esse período trouxe à tona é como que essas relações se dão por uma mediação tecnológica, digamos assim, em relação ao sagrado, porque eu não posso ir ao templo, né? Então eu recorro aí a toda uma série de mediações que passam pela tecnologia para me alimentar espiritualmente, seja por vídeos, seja por lives, seja por textos, e na relação com o outro se dá à distância, né? Então eu não tenho mais a minha comunidade presencialmente, fisicamente do meu lado. Então eu preciso fazer essa relação à distância, né? Então como é que se dá também a construção dessas relações? Eu acho que essa é uma questão central para pensar, né? Porque muitas vezes no discurso religioso o tecnológico acaba sendo quase rejeitado, negado, subestimado, subvalorizado. Mas se a gente for pegar a própria história das diversas relações, a própria comunicação religiosa sempre se deu por algum tipo de mediação. Né? Aqui a gente pode pegar até aquela concepção de mediatização do último verão, vamos dizer assim, que é essa perspectiva, como é que ele chama? Agora me fugiu o nome, mas essa perspectiva histórica longa, né, da mediatização. A mediatização como esse próprio processo que constitui o Homo sapiens. E assim a gente pode pensar também, né, a própria religião, né, se constitui ao longo da história por um processo de mediatização nesse sentido. Né? Mas, claro, hoje a gente percebe uma série de outras culturas que a pandemia trouxe à tona.
né? Então tá aí essa questão da distância, por exemplo, né? Como é que isso também se ressignifica do ponto de vista da comunicação? As mediações tecnológicas, simbólicas, as interfaces, né, as plataformas, quer dizer, como é que isso afeta, como é que isso se torna um sujeito também do processo religioso, né, que não é humano, Sim. mas está aí afetando também essa relação com o sagrado, essa relação com os outros seres humanos, né? Isso. Sim. Te ouvindo falar, me ocorre também essa questão dos grupos de afinidades que se constituíram durante esse momento, Sim. né? Então, a gente vê muito também esse movimento. A gente não falou muito de questão de faixa etária, mas porque é muito difícil a gente ter esses dados em relação a, por exemplo, a institucionalização da religião, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, um grupo do ponto de vista católico, por exemplo, né? Que é formado muito por pessoas mais maduras, digamos assim, e que não tinham muito contato com a tecnologia, Sim. e que lá pelas tantas tu observa essas pessoas formando grupo no WhatsApp para continuar rezando o terço, para continuar fazendo a oração para um doente, né? Ou pessoas montando grupos no Facebook, seguindo páginas no Facebook, no Instagram, postagens, enfim. Então é muito interessante isso que tu trazes também esses coletivos que se formam, se constituem outras comunidades nessa ambiência da mediatização, todos nós afetados nesse momento pela pandemia, né? Uhum. E esses outros conceitos também que são, né, bem importantes para a experiência religiosa, por exemplo, presença, né? Foi engraçado porque nesse período de pandemia, no âmbito católico, né, muitas dioceses, muitas paróquias emitiram notas, ou enfim, só para informar, às vezes, das missas transmitidas, e diziam, nós vamos transmitir a missa, a missa sem presença de fiéis. Forma que se achou para dizer, bom, mas como é que é essa missa, né? Se é só o padre sozinho lá na igreja, então como é que a gente denomina? Passaram a denominar a missa sem a presença de fiéis. Mas aí foi uma pergunta até que eu me fiz, bom, mas então para que se transmite? Né? Se o fiel... Sim. Quer dizer, como é que se dá o sentido de presença? Né? Então tem aí uma questão relevante do ponto de vista do âmbito religioso, mas que também afeta a comunicação. Né? Que tipo de presença os processos midiáticos possibilitam ou não? Né? Como é que a comunicação constitui formas de presenças mais diversas? Né? Também participação, por exemplo. Se fala muito da cultura da participação, né, e tudo isso. Mas para o âmbito religioso, participação é uma coisa muito carnal. Né? Eu preciso estar com o meu corpo lá para que eu participe. Bom, mas a pandemia trouxe também uma ressignificação desse conceito de participação. Né? Então, acho que também aí tem um desafio de até ajudar, digamos assim, o pensamento religioso a amadurecer um pouco esses conceitos aí, né? Presença, participação, espaço, tempo, que foi um pouco que a gente foi... Comunidade, né? Tu falar da questão da comunidade, né? Coisas que, enfim, a pandemia jogou aqui na cara de todos nós, né? Agora, acho que também o desafio é como sistematizar isso do ponto de vista da pesquisa, realmente, né? Sim, com certeza. Mas e uma outra questão, só para fechar claro. aqui, que, como a gente falava, né, tem todo esse jogo político também da pandemia, muito ligado com a questão da desinformação, né, da fake news. E a gente tem isso também no âmbito religioso, né? Quer dizer, uma tríade aí, pandemia, religião e mentira. Né? Então, acho que também pensar a questão da fake news no âmbito religioso é fundamental hoje, né? Porque a gente tem ainda poucos movimentos não só de estudo, mas até de como combater esse fenômeno, como organizar também esse processo comunicacional que está afetando diretamente a prática religiosa. Né? Muitas mentiras, muita difamação, muita calúnia, especialmente nesse período de pandemia, aí, como eu dizia. Né? Então, também acho que é uma questão de pesquisa bem interessante. Sim. Com certeza, né? Acho que a gente teria muitas questões aí que a gente poderia desdobrar e pesquisar. Sim. E agora, te ouvindo falar, me veio também uma outra questão que tu falou, essa questão da cura, né? Que o Papa Francisco retoma a história da cura, né? Também daria para a gente problematizar que essas interligações, né? A cura do âmbito científico, né? Quer dizer,
os especialistas se desdobrando para tentar encontrar uma vacina, para tentar a imunidade, né, mundial diante do vírus, e também toda essa questão da cura milagrosa, né? Então, então, assim, tem vários momentos ali, eu acho que a própria questão da cura, né, daria a cura milagrosa que o presidente levanta, né, como se... Né, então, assim, aquela imagem quando tu falas também da questão das fake news, enfim, de toda a desinformação, dessas as mentiras, os textos informativos travestidos, né, são outras coisas menos informativos, né, me veio muito também essa imagem do presidente, né, quando ele diz que está curado, a cura milagrosa, e toda essa defesa política, por exemplo, da cloroquina e outros medicamentos ali milagrosos, e que aí dá um contraponto com essa questão reflexivo-religiosa, por exemplo, proposta pelo Papa Francisco, quando tu mencionas que ele retorna, né, para esse âmbito do contato direto, né, com várias restrições, com cuidados, enfim, né, que o retorno está o que está sendo orientado pela Organização Mundial da Saúde, então, do retorno, né, na Europa e em outros países também, mas ele fala justamente sobre cura, né, mas é uma cura reflexiva, não é uma cura milagrosa, né, então isso também daria um bom objeto de pesquisa, né? Claro, com certeza. E aí também, ultrapassa a questão política, mas, digamos, no outro viés da cura milagrosa, perpassa também a questão financeira, que a gente teve aqui no Brasil, né, algumas igrejas oferecendo aí curas milagrosas, vendendo, por exemplo, né, o feijão sagrado, feijão abençoado lá, que a pessoa plantava e era vendido a, não sei, R$1.000, parece. Então, a gente tem aí também todo um viés econômico-financeiro, que é bem preocupante e que está diretamente ligado com a questão midiática, né? Porque a preocupação das igrejas de como manter também esses espaços que são caros, né? E, ao mesmo tempo, como manter vivas suas próprias igrejas, que são igrejas midiáticas mesmo. Quer dizer, se a mídia desaparece para essas igrejas, as igrejas também morrem. Essas lideranças também desaparecem do cenário social. Então, tem aí uma articulação bem complexa que a gente está vivendo hoje, que é essa, né? Política, finanças, economia e a comunicação, né? Propriamente midiática. Então, tem muita coisa para pesquisar. Com certeza. Mas eu quero mais uma vez te agradecer, Moisés, pelo bate-papo, assim, foi muito bom. Anotei várias questões aqui para a gente seguir conversando e discutindo, e tenho certeza que toda o que está se passando nesse contexto, todas as tuas observações muito provocadoras, né, para também a gente ir cada vez mais aprendendo com essa experiência, né, com essa experiência que nos desafia a todos, né, de uma forma nunca antes desafiada, e também nos desafia do ponto de vista acadêmico, né, para ir seguindo pesquisando. Então, quero já agradecer mais uma vez. Imagina, eu que agradeço aqui pela oportunidade, né? Também a todo o CISECO, o professor Fausto também pelo convite, e também a ti, né, Viviane? Uma alegria aqui poder passar esse tempo aqui dialogando, trocando ideias, porque também para mim foi muito enriquecedor. Acho que nessas trocas aí a gente também vai alimentando as perguntas, né? Para continuar buscando aí, pesquisando, mas foi muito bom. Agradeço também a oportunidade aqui de ter esse diálogo. Tá bom, Moisés. Obrigada. Então, agradecemos mais uma vez ao convite do professor Antônio Fausto Neto, a todo o CISECO, a toda a diretoria, e seguimos, então, hoje encerramos, mas depois seguimos com mais entrevistas nesse momento de que estamos nesse ambiente para continuarmos em contato.